Fala pessoal, beleza? Sejam muito bem-vindos ao canal de resenhas dos Perdidos no Tempo. E hoje a gente vai avançar mais um pouquinho aqui na nossa exploração do Alien RPG. Cenário baseado aí na franquia de sucesso do cinema, né, que foi publicado lá fora pela Free League e aqui no Brasil pela editora New Order. E a gente está explorando o livro aqui no canal, capítulo a capítulo, destacando sempre os pontos mais importantes para dar uma ideia geral, né, da proposta, da pegada do jogo, para quem ainda não conhece, beleza? Se você tá chegando agora no canal, mas tá a fim de conhecer o Alien, não tem problema, não entre em pânico. Tem a playlist aqui exclusiva que reúne todo o conteúdo que a gente já fez sobre o jogo e ainda vai fazer, para você assistir com calma e depois, se quiser seguir viagem junto com a gente, já se inscreve aí no canal e ativa o sininho. Então vamos lá, pessoal. Quem está ligado no movimento, quem está acompanhando aqui a nossa série conforme os vídeos vão saindo, sabe que estamos atualmente no capítulo 9, chamado Governos e Corporações, onde a gente está passando, claro, pelos governos constituídos e pelas corporações que atravancam aí o desenvolvimento da galera, ou seja, no final das contas, a gente está analisando um pouquinho sobre cada um desses grandes grupos, sejam governos, sejam corporações, que é de fato quem puxa as cordinhas ali do cenário, vamos colocar dessa maneira, e quem, de maneira direta ou indireta, vai acabar afetando a vida do seu personagem, trabalhador precarizado lá nos confins do espaço, mandando ele ir para algum lugar, encontrar alguma coisa, investigar algum bagulho, de repente encontrar um alien ou outras bizarrices presentes no cenário, beleza? Então, olha só, é um capítulo extenso, já passamos por vários dos governos, e no vídeo de hoje a gente vai ter dois temas aqui. Vamos falar aqui sobre as colônias independentes do sistema central, tá? E vamos falar também sobre a Comissão de Comércio Interestelar. Então esses vão ser os temas do nosso vídeo de hoje, então vamos lá. Eu vou começar aqui falando sobre as colônias independentes do sistema central, e eu vou ler um trechinho aqui do livro para dar aquela visão geral pra gente. Olha só. As CISC, né, que é a sigla em português, são uma aliança frouxa de mundos que reivindicam independência de qualquer órgão governamental interestelar. Embora sejam independentes, as colônias membros vendem e trocam recursos e pagam taxas para serem protegidas pelas Forças Armadas Corporativas. O Consórcio Espacial Central das CISC, de propriedade corporativa, é visto como um refúgio para aqueles que fogem do governo. Se alguém com um conjunto de habilidades úteis para uma colônia corporativa vier buscar asilo dentro do Consórcio Espacial Central, o consórcio geralmente comprará o tribunal dessa pessoa e a tornará uma cidadã contratada. Dessa forma, as empresas reforçam suas forças mercenárias privadas e redes de espionagem com o melhor dos piores elementos da sociedade. Ou seja, por essa pequena introdução aqui, a gente já tem uma noção do que seriam as CISCs, né, as colônias independentes. Na verdade, é uma galera que se rebelou contra governos estabelecidos e montou o seu próprio consórcio. A gente vai ver ao longo do vídeo alguns desdobramentos disso, mas a ideia básica inicial é essa. É um conglomerado privado, né, que age, entre aspas, como se fosse um governo e tem alguns mundos ali, algumas colônias, as colônias independentes, sobre a sua área de influência direta. É mais ou menos isso, para a gente começar a entender um pouquinho das CISC. Seguindo adiante, vou mostrar aqui no livro para vocês, olha, a logo, né, da CISC. Aqui está ICSC, porque é a sigla em inglês, né? Acho que esqueceram de mudar aqui, não sei, porque em português seria CISC, né? Colônias Independentes do Sistema Central. Mas está aqui a logo de qualquer forma. Vamos falar um pouquinho agora da história, né? Como é que se originou, como é que se formou, né, esse conglomerado ali dessas colônias independentes. Vou ler mais um trechinho para vocês, olha lá. Antes conhecido como SEC, ou seja, o Consórcio Espacial Central, esse setor foi formado nos anos 2080 por empresas que procuravam uma maneira de evitar o pagamento de impostos a seus governos terrestres. Olha aí a onda. Estabelecendo grandes participações econômicas em colônias extraplanetárias, essas corporações declararam sua independência e criaram suas próprias leis. Empresas como, adivinha, Weyland-Yutani, Sigson, Shigusa, Hyperdyne e Corporação Jinglong, todas possuem participações planetárias no Consórcio Espacial Central. Ou seja, no final das contas, o que a gente vai ter? Uma revolta das corporações, das grandes empresas, mas uma revolta para quê? Para não pagar imposto, tá? Entenda isso como quiser, mas olha o nível da loucura. As empresas, as corporações não querem pagar impostos aos governos, e aí elas declaram a sua independência e começam a montar esse consórcio espacial central. Isso aí, mais ou menos em 2080. Claro, isso aí, com o passar do tempo, foi evoluindo de alguma forma, né? E esse conglomerado ele foi ganhando mais força, né? Essa ideia foi ganhando apelo, eles foram conseguindo mais áreas de influência e a coisa foi se modificando até chegar no estado em que a gente tem hoje no cenário, que são as colônias independentes do sistema central. Olha só, se liga aí mais esse trechinho.
No espírito do livre comércio, o consórcio se reinventou como colônias independentes do sistema central, ampliando seu alcance para além dos sistemas centrais para oferecer apoio a qualquer colônia que desejasse a sua liberdade, olha a vírgula, e pudesse pagar as taxas de proteção do consórcio espacial central. Como as CISC estão fora de qualquer jurisdição governamental, planetas individuais estabelecem suas próprias regras. Vários grandes bancos e empresas de crédito se estabeleceram aqui, fornecendo títulos e garantias para corporações cujas transações obscuras poderiam, de outra forma, fazer suas contas serem congeladas para investigação dos governos. Ou seja, novamente, entenda como quiser, mas me parece que uma galera que se uniu para ter carta branca para fazer qualquer tipo de falcatrua, né, seja financeira ou seja de qualquer outra sorte. Porque, olha só, isso é interessante até da gente tentar entender aqui no cenário do Alien. Eu lembro de ter comentado, quando a gente começou a falar sobre os governos, né, estabelecidos, que vários países se aglomeraram justamente para poder fazer frente a um poderio gigantesco em termos financeiros e tecnológicos das corporações. E aí, a resposta, entre aspas, né, das corporações, ou algo que foi surgindo meio em paralelo, eu confesso que eu não prestei muita atenção na cronologia de quem surgiu primeiro aqui, mas é uma coisa que eu acho que é até interessante de ver. Mas, assim, enquanto teve esse movimento dos países de se unirem para combater esse poderio das grandes corporações, as grandes corporações também se uniram de alguma forma nessa questão aqui das colônias independentes. E aí, é como o próprio livro diz, é como se fosse, entre aspas, uma terra sem lei, porque na verdade o que existe ali é a lei corporativa, né, baseada no livre comércio, e claro, cada mundo vai fazer as coisas da maneira como achar melhor. Porque eles são independentes, em tese, né? A ideia basicamente é essa. Independentes desde que você possa pagar pela proteção e as taxas exigidas ali pelo consórcio, né? Enfim, então eles têm essa organização para basicamente cuidar dos seus próprios interesses sem serem perturbados por nenhum governo. A ideia geral básica é essa. Falando um pouquinho agora sobre a questão militar das colônias independentes, como é que funciona isso? São forças corporativas, são mercenários, são agentes privados que cuidam dessa parte da segurança. Mas como é que funciona isso na prática, segundo o livro aqui? Muito embora essas forças mercenárias elas sejam altamente treinadas e elas possam ser extremamente eficazes e letais em pequenas unidades, enquanto uma força maior, se a gente pensar em termos de exército, elas são péssimas, porque elas não têm a organização de um exército em si, elas não têm o mesmo treinamento, então elas funcionam muito bem para ações pontuais. Mas se a gente pensar em termos de uma armada, em termos de um exército, as colônias independentes não têm uma força militar relevante. Em relação à liderança, né, quem comanda as colônias independentes do sistema central? Elas estão subordinadas a uma diretoria, tá, que ainda existe, aquilo que eu falei, o consórcio espacial central, que deu origem a isso tudo, ele ainda existe. Ele é o órgão diretor, vamos chamar assim, das colônias independentes, e cada grande corporação tem um representante nessa junta de diretores, vamos dizer assim. E eles continuam atuando cada vez mais no sentido de conquistar novas colônias, ou seja, de enviar representantes para que novos mundos se juntem às colônias independentes, ou seja, abandonem os governos aos quais elas estão subordinadas hoje em dia e promovam a sua, entre aspas, independência e se juntem às colônias. Isso é mais ou menos o modus operandi deles nos dias atuais. Em relação aos locais, às áreas de influência, eu vou mostrar mais uma vez o mapa ali que ninguém, ou pelo menos eu, não consigo enxergar direito, mas enfim. As colônias independentes do sistema central, elas estão simbolizadas aqui no mapa, deixa eu tentar aproximar aqui, por esse amarelo, tá? Esse, de fato, eu confesso que eu não enxergo nada, mas como está escrito aqui sistemas centrais, é mais ou menos aqui que elas se localizam, tá? Tem até uns pontinhos aqui que eu acredito que sejam amarelos, que são os mundos atualmente sob influência das CISC. E aqui, segundo o livro coloca, é a parte central da galáxia e onde estão localizados, pelo menos até o presente momento, os mundos mais ricos, ou a maior quantidade de mundos ricos. Então eles têm muitos recursos e é o setor conhecido como Novo Éden. Então elas, apesar de serem... Aqui o livro não quantifica muito isso, né? Quantos mundos, quantas são essas colônias, mas em tese não é um número absurdamente alto, mas elas estão concentradas na parte mais rica da galáxia. Então são mundos com uma quantidade de recursos bastante expressiva. E para a gente fechar aqui as informações em relação às CISC, como é que é a relação delas com os outros governos, com os outros grandes jogadores aqui do cenário? Olha só, o livro coloca aqui pra gente que tanto o Império dos Três Mundos quanto as Américas Unidas, eles impõem severas taxas, né, de importação e exportação em relação às colônias independentes. Muito embora elas não sejam subordinadas ao governo, nas relações comerciais, né, os governos tentam
podar um pouco elas com essas pesadas taxas. Outra coisa que é interessante de comentar é o seguinte: existe uma grande base da Armada Colonial próxima às áreas centrais ali de influência das CISC. Por quê? Tanto por uma questão de observação, né? Lembrando que a Weyland-Yutani tem muitos contratos com a Armada Colonial para proteção, então a Weyland-Yutani quer que essa Armada Colonial fique localizada ali próxima dos mundos das colônias independentes, tanto para observar a movimentação, para vigiar o que está rolando ali, mais ou menos, né? De maneira disfarçada, claro, e também como uma prevenção, caso o outro governo, né, a União dos Povos Progressistas, resolva invadir ou ter algum tipo de ação em relação às colônias independentes. Então, meio que a Armada Colonial está ali para o que der e vier, né? Seja para observar o que está rolando, ou seja para, em caso de uma invasão a partir da União dos Povos Progressistas, a Weyland-Yutani provavelmente vai enviar a Armada Colonial para impedir que isso aconteça. Seguindo adiante aqui no capítulo, vamos para o nosso segundo tema de hoje, que é justamente a Comissão de Comércio Interestelar. Vou mostrar aqui o logo, né, a CCI. E o que o livro começa dizendo para a gente a respeito deles? Olha só, se liga aí. A Comissão de Comércio Interestelar é uma organização projetada para monitorar e conduzir o comércio interestelar. Eles impõem restrições de envio e procedimentos biológicos e químicos de quarentena para a Terra e todas as outras colônias com uma população de 200 mil ou mais. Além de realizar inspeções de acoplagem espacial, a CCI pode deter, apreender e vistoriar cargas e embarcações pessoais aleatoriamente em caso de suspeita de contrabando. Ou seja, pelo que dá a entender inicialmente, é como se fosse de fato uma grande organização fiscalizadora de comércio, né? Preocupada ali com interesses puramente comerciais, né? de movimentos de mercadorias, de experimentos e esse tipo de coisa. Se eles têm algum outro tipo de interesse ou não, cabe a gente explorar aqui mais um pouco, ou o enfoque que você quiser dar aí na sua campanha. E como é que surgiu a CCI? Por que ela foi criada? Qual o motivo dela existir? Se liga aí mais esse trechinho aqui do livro, olha só. Após um surto de doenças transmissíveis em várias estações espaciais e em Luna, houve rumores de que as Américas Unidas e o Império dos Três Mundos criariam agências governamentais que restringiriam o transporte de recursos e manteriam rotas de navegação. Controle governamental. A Weyland-Yutani foi mais rápida com a formação da CCI, racionalizando que a autorregulação seria melhor que a regulamentação governamental. E aí, assim surgiu a CCI. Com a criação dela, os governos acabaram deixando isso de lado, porque a CCI ia cuidar do assunto, né? Então a gente tem aqui mais um exemplo de corporações se esquivando de alguma forma de controle e regulamentação governamental para se autorregular ali, né? Se é que alguém acredita nisso, mas enfim, para se autorregular e manter as coisas funcionando de uma maneira satisfatória para todo mundo. Seguindo adiante aqui no livro, a gente vai ter a questão da liderança. Quem é que manda na CCI? Como é que funciona essa organização? Segundo o livro coloca aqui, a CCI ela é comandada por uma diretoria que vai ter representantes dos principais governos e das principais corporações. Então é essa diretoria que vai estabelecer ali as regras, o funcionamento, as diretrizes a serem seguidas pela Comissão de Comércio Interestelar. Também, em relação à questão da área de atuação, muito embora a CCI ela tenha uma sede localizada aqui, né, no que é conhecido como Colônia Rubi, a atuação dela se dá, na verdade, onde quer que exista comércio num fluxo relevante. Então, nas principais estações espaciais, nos grandes pontos comerciais, seja nos sistemas centrais, seja na borda, no véu externo, ou seja, onde tiver um fluxo comercial, existe a possibilidade de ter pelo menos um escritório da CCI. E para fechar aqui as informações sobre a comissão, olha só, como é que ela se relaciona, né, com os outros membros aqui, com os outros governos, com as outras corporações. Vou ler um trechinho aqui que é altamente elucidativo, olha só. Embora sejam supostamente uma entidade autônoma e leal a nenhuma parte em particular, a CCI é de fato possuída e operada pela Weyland-Yutani. Entenda como quiser. E isso está aqui no livro, tá? Entenda como quiser. Então é isso, pessoal. Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido mais esse capítulo do Alien RPG. Quem assistiu o vídeo até agora, muito obrigado. Deixa aí o seu like, seu comentário pra gente continuar batendo papo e trocando informações. E a gente se vê na próxima resenha.